Fala, povo de Deus, dia 20/9/2025, setembro, na presença de Deus, a nosso mês da santidade. Terceira igreja da qual nós vamos citar, igreja de Tiátira ou Tiatira. Apocalipse 2:20, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Então já está falando de alguém que segue falsos profetas. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, bem parecido com Balaão, de ontem. Dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E aí vem o juízo de Deus em cima disso, eu vou ler. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Aqui já tem outro pecado citado, adultério. Caso eles não se arrependam das suas obras incitadas por ela, certamente ferirei de morte os seus filhos. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda o coração dos homens e retribui cada um segundo as suas obras. Quem está falando que vai adoecer Jezabel, quem está falando que vai matar os filhos dela é Jesus. Amém? Essas palavras são de Jesus. Então não pense que Jesus brinca com pecado. Certamente será punido aqueles que vivem em pecado. Amém? Mas contra esta igreja, Jesus tem que elas toleram a doutrina de Jezabel. Ok? Jezabel, mulher de Acabe, que perseguiu os profetas, inclusive Elias, ok? Que trouxe culto a Baal e a Aserá para dentro de Israel, idólatra, ok? E também representa espírito de sensualidade, tá? Espírito de sensualidade que luta contra os filhos de Deus. Quer um exemplo? Como é que a cabeça de João Batista foi cortada? Porque a filha de Herodias dançou na frente de Herodes e o sensualizou. E então ele fala, gostei muito da tua dança, pede o que tu queres, até metade do meu reino te darei. A filha vai até a mãe e a mãe fala, pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, e assim acontece que o profeta de Deus é decapitado. Por que que Herodes prometeu metade do reino àquela menina? Porque ele foi sensualizado por ela. Parênteses, nem toda dança é sensual. Miriam dançou tocando pandeiro, saindo do Mar Vermelho. Davi dançou na presença de Deus quando a arca entrou em Israel. Amém? E nós dançamos na presença de Deus de forma que o adora e não de forma sensual. Mas Jezabel representa esse espírito de sensualidade maldito. Jezabel representa esse espírito de idolatria. Jezabel representa esse espírito de morte aos profetas de Deus, de domínio satânico. Amém? E quem vive assim e quem apoia isso está em pecado. Vou dar um exemplo prático para você entender. Pessoa, seja mulher, seja homem, que vai na igreja todo sensual, com roupa apertada, com mais pele do que deveria aparecendo, mais perna, mulher, do que deveria aparecendo, com vestido colado no seu corpo. Um homem que se diz cristão e só posta coisas sem roupa, sem camisas, sensualizando na internet. Jezabel está tomando conta de você. Amém? Um exemplo prático aqui, para você entender o que eu estou falando. Que nós possamos fugir desse espírito de Jezabel e o repreender no nome de Jesus. Amém? Meu Deus e meu Pai, diante de Ti nesse momento, nesse dia 20 de setembro, nós Te adoramos porque a Tua palavra veio a nós. E a verdade veio a nós, e a verdade nos liberta. E precisamos guardar a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. Por isso esses vídeos um pouco mais longos de palavra, até mesmo do que de oração, para que eu e os Teus filhos entendamos o que é pecado, guardamos essa informação no coração e não cometamos tal erro. Vem sobre nós, meu Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos por todas as vezes que toleramos Jezabel. Nos afasta desse espírito maldito. Queima todo o mal na nossa vida. E nos livra deste pecado maldito. Em nome de Jesus, que o teu povo possa andar em santidade e em santificação todos os dias da vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Um beijo no coração. Que Deus te abençoe. Já falei aqui na oração para Deus.
falando para Deus e falando para vocês me ouvirem também, mas torno a repetir. Existem alguns vídeos na dose diária de oração, que são mais de palavra até mesmo do que de oração, porque é necessário que eu te ensine, por exemplo, o que é pecado, para que então você no seu dia a dia reconheça isso e não peque. Tá bom? Nesse momento aqui, mais vale eu investir 3 minutos te ensinando que isso é pecado do que eu orar 3 minutos sem te ensinar nada. Nesse caso aqui. Amém? Por isso que alguns vídeos são mais de ensino até mesmo do que de oração. Isso aconteceu muito também no mês passado da prosperidade da riqueza, porque é necessário que eu te ensine, mas a base de tudo que fazemos aqui pela manhã é a oração. Amém? E essa é a dose diária do canal, não é a dose diária da sua vida. Então você aprendeu, por exemplo, que é a doutrina de Jezabel? Continue orando durante o seu dia, durante os seus dias de vida, para que você não caia nesse pecado, tá bom? Que Deus te abençoe, te espero aqui amanhã para darmos sequência e continuidade no mês da santidade e da santificação. Que Deus te abençoe.